Se a sua natureza, por exemplo, é a fuga como a minha, comece a procurar tudo aquilo que um dia você fugiu, encara, peça oportunidade, quero fazer, quero falar, quero estar neste lugar, que foi exatamente o que eu fiz. Eu estava me lembrando de uma pessoa que eu tive a oportunidade de atender. Quando essa pessoa me procurou pedindo ajuda, ela chegou apresentando uma situação, um erro, uma falha por parte dela, um pecado, que lá atrás já tinha trazido consequências muito grandes, muito ruins para ela. Infelizmente, ela voltou a cair no mesmo erro. E eu perguntei para essa pessoa assim: supondo que a vida das pessoas que você mais ama aqui na terra dependesse da sua capacidade de dizer não para este problema. Em outras palavras, se você fizer, eles morrem; se você dizer não, eles vivem. Qual seria o seu posicionamento? E ele encheu o peito, com todas as palavras, ele disse: é óbvio que eu não faria absolutamente nada. E eu respondi para ele assim: quem foi que disse que a sua luta não é uma luta de vida ou morte? Porque quando nós falamos de vida ou morte, a última morte que acontece na vida de um homem é a sepultura. Usando como exemplo a própria história de Adão e Eva, o Senhor não disse que se eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer? De fato comeram. Fisicamente falando, eles morreram? Não. Mas aconteceu a pior das mortes, a morte espiritual. Entenda que, mesmo que você não queira usar o título de luta de vida ou morte, todas as nossas lutas diárias são lutas que podem promover perdas ou ganhos, inclusive nas questões particulares, pessoais. Quando você não estabelece uma disciplina, automaticamente você cede à indisciplina. E todas as vezes que você não faz o que precisa ser feito, automaticamente você está perdendo disciplina, você está perdendo poder, autocontrole, você está perdendo autoridade, você está abrindo mão de alguma coisa. E o que tem afundado muitas pessoas? O acúmulo de desafios. Como assim? A Bíblia diz que cada dia tem a sua própria preocupação. Cada dia, aquela expressão muito comum, nós temos que enfrentar um leão, um gigante diferente. Então, todas as vezes que eu não enfrento o leão de hoje, ele não vai desaparecer. Ele vai me acompanhar amanhã. E o que acontece? Amanhã eu terei que enfrentar 2. Se eu não enfrento aqueles 2 no dia seguinte, eles não vão morrer sozinhos. Eles vão me acompanhar no 3º dia. Já são 3. Muitos se permitem chegar numa condição que literalmente se veem encurralados. E diante dos problemas, das lutas, dos obstáculos, você nunca pode ter esse posicionamento. Não dê passos para trás. Por quê? Você sempre vai chegar a um lugar, a uma parede, a um limite
que você já não vai ter para onde ir. Só que existe uma diferença entre lutar encurralado, preso, e lutar com liberdade, com o tempo. Por que muitas pessoas se entregam? Porque elas permitem que chegue no limite, do limite, do limite, do limite. Entenda que todas as vezes que você der um passo para trás, o seu inimigo vai dar um passo em sua direção. Então ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Ele vai ganhando território diante de você. Se você se colocar numa posição onde você fica encurralado, literalmente você acaba ficando mais limitado, a sua movimentação acaba se tornando mais difícil. Você tenta vir um pouquinho para o lado, tem um problema aqui. Você tenta ir um pouquinho para frente, o problema está na tua frente. Você tenta ir um pouquinho para o lado de cá, o problema está aqui. Então não se permita viver uma vida encurralado. E como que eu faço isso? Vencendo os meus gigantes dia após dia. Por que a Bíblia fala que se preocupar não resolve absolutamente nada? Se preocupar não acrescenta um dia sequer na sua vida. Justamente porque se preocupação resolvesse algo, eu acho que ninguém teria problemas na vida. Troque preocupação por decisão. Não sofra por antecipação. Não pense nos problemas futuros. Foque no agora. No livro de Eclesiastes diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Essa passagem não fala simplesmente sobre estações espirituais, momentos genéricos na vida. Existe um tempo certo para cada coisa dentro do meu dia, a começar pelo meu dia. Não tem como eu viver um grande ano se eu não aprender a tornar os meus dias grandes. E como que eu vivo um grande dia? Mesmo que muitas vezes os resultados não sejam aquilo que eu estou esperando, para eu viver um grande dia, eu começo vencendo a mim mesmo. Se tem uma coisa que eu falo para as pessoas, e eu tenho falado mais no dia a dia, é o seguinte: estar aqui, nessa posição em cima do altar, é totalmente contra a minha natureza. Qual que é a minha natureza? Querer ficar escondido, no anonimato. A minha natureza não é falar em público, de maneira alguma. Tanto é que no início chegava a dar diarreia, dor de barriga que vocês não têm noção. Assim, não estou exagerando não, eu ficar muito mal. A minha natureza tem uma grande tendência à covardia, procrastinação. A minha natureza muitas vezes no passado me levou a dizer que eu não queria algo que na verdade eu queria, mas pela minha insegurança eu tentava me convencer de que, talvez eu não precise disso, não, deixa isso aqui, não quero, vai Vitor, vai lá, não quero, e por dentro eu estava morrendo de vontade. Uma direção que eu te dou: quer crescer e não sabe como? Comece a ir na direção contrária à sua natureza. Se a sua natureza, por exemplo, é a fuga como a minha, comece a procurar tudo aquilo que um dia você fugiu, encara, peça oportunidade, quero fazer, quero falar, quero estar neste lugar, que foi exatamente o que eu fiz. Quando a chave virou, eu entendi, eu preciso vencer aquilo que um dia me venceu, e eu comecei a pedir, por favor, posso fazer isso, e eu fui escolhendo a dedo, aonde eu tinha tido um retrocesso, eu enfrentei aquilo, porque fugir das coisas, não ameniza as consequências, apenas tornam elas mais tardias, mas elas vão chegar. Sabe aquela história, de que você, muitas vezes está com alguma dor, você está sentindo algum incômodo, e de cara você não vai atrás do profissional certo? Você acredita que o tempo vai resolver, que conforme o tempo for passando, ele vai curar, vai amenizar, vai diminuir? Não vai.
Eu me recordo de uma situação em que eu comecei a sentir fortes dores no meu braço, aqui na região do bíceps. Eu deveria ter procurado o profissional na hora que começou a doer, mas eu levei com as coxas, literalmente, fui levando de qualquer jeito, até que chegou um momento que eu não conseguia fazer isso, de todo o meu coração, não conseguia levantar minha Bíblia. Eu tentava, mas era tanta dor, o que eu tive que fazer? Procurar o profissional. Então nunca se esqueça disso, não lidar com algo, não ameniza, não diminui as consequências, você só está jogando um pouquinho para frente, algo que você vai ter que combater, você vai ter que lidar, um pouco depois, em relação à decisão, se fosse agora. Eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer financeiramente falando, biblicamente falando, as medidas de Deus são medidas muito grandes, medidas exageradas. Se nós pegarmos a história de Isaac, quando Isaac plantou naquela terra, a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Convenhamos, 100 vezes qualquer coisa é muita coisa. Imagine você recebendo 100 vezes mais em relação ao salário que você recebe hoje. Não daria um valor exorbitante? Mas olhando de forma natural, se fossem 10 vezes mais, já não seria muita coisa? Pô, multiplica o teu faturamento, multiplica a tua renda por 10 vezes. Se fossem 20 vezes mais, 50 vezes mais, já não seria muita coisa? Mas foram 100 vezes mais. Por quê? A medida do Senhor é maior do que a nossa medida, são medidas exageradas. Se nós pegarmos a multiplicação dos pães e dos peixes, existia uma multidão muito grande de homens e mulheres, todos, a Bíblia diz que comeram até se fartar. Então sabe aquele banquete que você come, que chega a dar tristeza depois de tanta comida, dá moleza, dá aquele desânimo, quase que dá um arrependimento de ter comido tanto? Mesmo depois deles terem comido tanto, lá diz que sobraram 12 cestos cheios. Em tese, precisava desses 12 cestos cheios sobrando? Não, porque quem teve fome foi alimentado. Mas por que foi assim? Porque as medidas do Senhor são muito maiores. A pesca maravilhosa, aqueles homens passaram a noite toda tentando e não pegaram nada, trabalharam, se esforçaram. Perceba, o problema não foi esforço e não foi trabalho. Muitos até têm trabalhado, muitos até têm se esforçado, mas o que tem faltado é a unção dentro do barco. Quando o Senhor entrou naquele barco e pediu para que aqueles homens jogassem as redes novamente, lá diz que as redes se encheram de tal forma que o barco quase afundou, as redes quase se rasgaram. Levando em conta essa colocação, que o barco quase afundou e as redes quase se rasgaram, se fosse 1/3 dessa quantidade, provavelmente seria o suficiente para resolver a situação que aqueles homens precisavam resolver, para o dia a dia deles. Mas por que foi naquela quantidade tão grande? Porque essas são as medidas do Senhor. Só que, para Deus me colocar nas medidas dele, eu preciso me colocar nos padrões de Deus. Quando Isaac ele tomou a decisão de ficar no lugar onde o Senhor pediu para que ele ficasse, automaticamente ele estava se colocando no padrão do Senhor. E quando eu me coloco no padrão do Senhor, Ele me coloca nas medidas dele. Quando o Senhor deu a ordem, jogue as redes mais uma vez, e aqueles homens fizeram aquilo, eles estavam entrando no padrão de obediência do Senhor, e por isso o Senhor colocou sobre a vida deles o padrão de medida deles. Então, se eu quero participar das riquezas do Senhor, saiba, eu preciso antes me colocar nos propósitos dele. Até porque viver uma grande vida não é obra do acaso, não é à toa, tudo é provocado. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu creio que é o desejo
de grande parte das pessoas. A Bíblia é um livro que contém inúmeras promessas, várias e várias promessas. Mas uma das promessas mais desejadas por todos é de restauração e restituição. Por que essas? Porque normalmente quando nós chegamos na igreja, nós chegamos porque nós perdemos algo. Nós chegamos porque ou algo foi tirado de nós, seja alegria, seja realização, seja saúde, financeiramente falando, família, sonhos, projetos, ânimo, qualquer coisa. Olha o que diz aqui no livro de 1 Samuel 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Essa cidade era uma cidade que pertencia a Israel, mas estava sob o domínio dos filisteus, e foi dada a Davi para que ele pudesse morar nela. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram em seu caminho. Fazendo um comparativo com o nosso dia a dia, nesse tempo, esses homens saíam para guerrear, de época em época saía para enfrentar os seus inimigos, saía para entrar em batalhas, trazendo para o nosso dia a dia. Todos os dias nós saímos para o quê? Para trabalhar, para construir a vida, nós saímos para, literalmente, lidar com as nossas responsabilidades. Imagine você voltar para a sua casa, e ver que a sua casa foi invadida, sequestraram seus filhos, roubaram seus bens materiais, roubaram seu carro, roubaram tudo aquilo que pertencia a você. Imagine o choque, imagine a explosão de sentimentos que não existiria dentro de você. Foi o que aconteceu com Davi e com todos aqueles homens. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, repita comigo por favor, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Tem problema você chorar diante de uma situação? Você pode parar para chorar, mas o choro em si, ele não pode parar você, o seu poder de reação. A Bíblia diz que existe um tempo certo para cada coisa, tempo de chorar e tempo de sorrir. O problema não é o choro momentâneo, mas aquele lamento que permanece, aquele período que vai esticando, e a pessoa fica se lamentando, ela fica chorando, ela fica questionando, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou triste, eu estou chorando, estou abatido porque eu perdi isso, e passaram-se meses, e eu estou triste, eu estou angustiado, é por conta daquilo, e passaram-se mais meses, e eu estou triste, eu estou angustiado, não consigo, não venço, não dá, está difícil, e passam-se anos muitas vezes, e a pessoa está chorando pelas mesmas coisas. Eu me recordo de uma pessoa que eu atendi, e aqui na frente, ela começou a chorar na minha frente, e ela disse assim, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E eu disse para ela, então se entrega, abra mão de tudo aquilo que é seu, é a saída mais fácil, se entrega. E ele disse assim, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, então por que você está falando que não aguenta mais? Por que você está falando em abrir mão de algumas coisas, sendo que de fato você não quer abrir? Então diante das nossas lutas, das nossas batalhas, nós precisamos ter uma reação de fé. Entenda que toda pessoa está sujeita a emoções, todos nós em algum momento vamos chorar. Eu já falei isso N vezes, eu tive momentos de choro, de angústia, de passar madrugadas inteiras chorando, preocupado, medo do futuro, medo de muitas coisas acontecerem ou não acontecerem na minha vida, mas chorar não vai resolver absolutamente nada. É o meu posicionamento ousado, seguro, é um posicionamento de fé. Entenda que todos nós em algum momento vamos ser confrontados de formas que literalmente virão para nos desestabilizar,
Porque existem problemas e problemas na nossa vida. Existem aqueles que a gente tira de letra. É uma situação adversa que você vem com firmeza e vai. Mas existem momentos. O que foi levado de Davi? Família. Existem momentos que as batalhas vão te pegar aonde mais dói. E normalmente onde mais dói é onde tem mais valor, onde tem maior relevância. Só que isso não muda o fato que você precisa dar a resposta certa. Olha o que diz aqui na sequência. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens, levante a sua voz, vamos juntos por favor, pois os homens falavam em quê? A situação foi tão caótica, tão terrível, que aqueles homens começaram a tratar como problema aquilo que não era problema. Eles perderam a família e eles vieram para cima de quem? Davi, que era aliado deles, era quem estava à frente deles, era o líder deles. Na prática, como essa passagem acontece no nosso dia a dia? Existem momentos que nós estamos passando por momentos difíceis e nós acabamos descarregando no nosso cônjuge, nos nossos filhos, na nossa equipe, em pessoas que não têm nada a ver com a nossa situação, mas pela falta de domínio próprio, pela falta de discernimento naquele momento, nós acabamos pesando a vida de quem não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo comigo. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é separar tudo o que acontece na minha vida. Se eu estou passando por um problema financeiro, eu não vou levar para dentro de casa. Se eu estou passando por algum outro tipo de problema, eu não vou levar para o meu leito conjugal. Se eu estou passando por um problema, por exemplo, no meu casamento, o momento mais difícil, eu não posso descarregar em cima dos meus filhos ou em cima da minha equipe, senão a situação só vai agravar, ela só vai ficar mais complicada, ela só vai ficar mais difícil. Por isso, quando uma notícia chegar, a primeira coisa é: vai ao Senhor e controle as suas emoções. Independente de qual for a luta, vai até o Senhor e espere as emoções baixarem, porque as pessoas, elas acabam tomando decisões, que vão trazer consequências terríveis, motivados pelas emoções erradas. Poxa, Davi liderava esses homens, Davi cuidava desses homens, e esses homens estavam falando em apedrejá-lo, mas olha como são as coisas. Davi não estava no mesmo barco? Quando nós estamos passando por um problema na nossa empresa, por mais, vamos colocar assim, que você é o patrão, é o dono da empresa, quando a sua empresa está mal, todos que estão naquele lugar não estão no mesmo barco? Quando a sua casa está passando por um momento de lutas, todos não estão no mesmo barco? Mesmo que talvez o problema seja de um, mas acaba atingindo o lar, atingindo a casa. Então por que falar em apedrejar? Isso tem que ser mudado, é necessário. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, vamos juntos, levante a sua voz por favor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele não falou em desistir, ele não pediu a morte, ele não reclamou, ele não questionou, ele foi no Senhor. Se fortalecer no Senhor, muitas vezes Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti, e eu creio que o Senhor vai mudar a história. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei quais são as saídas que o Senhor vai criar, mas eu me volto para o Senhor e peço a Tua ajuda. Senhor, esteja comigo, me fortaleça. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Seu favor. Me levante o meu espírito. Senhor, eu não vou perder essa guerra, me ajude. E olha como que são as coisas. Aqui diz que todos se fortalecerão no Senhor, ou só Davi? Só Davi. Só que o bom posicionamento dele influenciou todos os homens que estavam com ele. Então toda casa precisa de um que equilibre a atmosfera do lugar.
Porque falar para você que a grande maioria vai ter autocontrole é mentira, não vai. Falar que a grande maioria vai conseguir ficar estabilizado, inabalável diante de uma situação, não, a grande maioria vai abalar, vai se desestabilizar. E você que conhece a verdade, tem a responsabilidade de equilibrar toda a atmosfera, todo o lar. Opa, gente, o momento é difícil, mas nós vamos sair dessa. Quantas e quantas vezes nós não passamos por coisas parecidas e superamos? Traga à tona coisas que vocês venceram no passado. Se recordam daquela luta, aquela batalha? Nós não choramos, não sofremos, não nos trouxe preocupação, mas nós também não vencemos. Agora não vai ser diferente. Por que vocês, quando estão precisando de alguma orientação, ajuda, oração, procuram a igreja? Primeiro, pode reparar, além de serem importantes as informações que você recebe, o jeito que você sai deste lugar faz muito bem para você. Que por mais pesado que chega, quando você conversa com alguém que está aqui, essa pessoa primeiro ela te tranquiliza. Quantas e quantas pessoas nós não atendemos e ela vem no estado, e aí você vai lançando a palavra para ela, você ora com ela, você vai falando, na hora que viu você pergunta, tá mais leve? Estou mais leve. O problema de fato passou na conversa? Não passou, o problema está lá, mas ela conseguiu controlar a atmosfera. Entenda que se a atmosfera do lugar estiver desgovernada, descontrolada, precipitações vão acontecer. Você já buscou no dicionário o significado da palavra precipitação? Um dos significados, depois busca lá, é queda rápida. Se entram as precipitações, as quedas começam a acontecer. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Está escrito aqui no livro de 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele, vamos juntos, levante a sua voz, Ele lhes providenciará um quê? Para o quê? A história de José é uma história que particularmente me impressiona muito. Ele foi jogado dentro de um buraco. Ele suportou o buraco. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele suportou a traição. Ele foi vendido como escravo. Ele suportou isso. Uma cilada foi preparada e ele foi jogado dentro da prisão. Ele suportou isso. Entenda que tudo o que nos acontece, se acontece, é porque nós conseguimos suportar, resistir, vencer. E olha o que nós acabamos de ler. E mesmo que nós formos tentados, muitas vezes, provados, além do que nós possamos suportar, Deus mesmo providencia o escape. Chegou num ponto que você fala, não, Deus providencia o escape. Mesmo que chegue no limite, Deus providencia o escape. Repita comigo, se eu estou vivendo, então eu posso vencer. Você tem graça para isso. Você tem favor para isso. Você tem poder para isso. E sabe qual que é a confirmação? O que confirma as minhas palavras aqui? Quantos aqui, olha como já aconteceu com você, só que muitas vezes nós nos esquecemos. Quem aqui já passou por uma situação no passado, que você naquela oportunidade pensou, agora já era, não tem o que possa ser feito, mas você saiu dela? Levanta as mãos por favor. Todos, sem exceção, todos que estão aqui levantaram as mãos, e eu acredito que essa pergunta, a resposta vai ser unânime na transmissão também. Todos. Repita comigo, o problema pode ser diferente. De novo, o problema pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Então se você venceu lá, você vence aqui, e vai vencer a próxima, e vai vencer a outra, e vai vencer a outra, e vai andar de vitória, e não vai parar. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque,
traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor. Essa é uma característica que eu amo, adoro em Davi. Em tese, vamos lá, o que foi levado não pertencia a Davi? Você precisa de permissão para pegar algo que tiraram de você? Por exemplo, se eu estou vendo aqui no teu pescoço, Josi, uma corrente, um colar. Se eu tiro de você, mas é seu, você vai pedir permissão para alguém para pegar de mim? Óbvio que não. Você vai vir tirar das minhas mãos. Se eu pego a sua bolsa, você vai vir tirar das minhas mãos. O que Davi fez? Senhor, devo ir. Sabe qual que é o nome disso? Dependência plena. Dependência plena traz promoção. Porque não existe, ou existem poucas coisas tão grandes e tão extraordinárias quanto a nossa capacidade, que mesmo diante de uma situação, que em tese eu tenho toda a razão, eu posso simplesmente ir, mesmo assim, Senhor, eu devo ir. Muitas vezes, existem coisas que pelo fato de nós já termos realizado várias vezes, nós nos tornamos autoridade no assunto. Davi, neste momento, ele já tinha vencido alguns inimigos. Tanto é que lá atrás já tinham cantado a respeito dele. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Quando nós nos tornamos expert, falei chique, hein? Sofisticado, em um determinado assunto, nós corremos o risco de depender menos de Deus, porque nós já dominamos o assunto. Então, eu enxergo muita grandeza quando você pega algo que você já fez várias vezes, combater inimigos como você já combateu várias vezes, você sai para trabalhar como você já fez várias vezes, você atende clientes como já atendeu várias vezes, e mesmo assim, 5 minutos antes você para, Senhor, esteja comigo, porque de mim mesmo eu não posso nada. Isso é muito extraordinário, porque são em coisas pequenas do nosso dia a dia, que nós nos treinamos para depender do Senhor em extremo, em absoluto, porque nós não deixamos de depender do Senhor em coisas muito grandes, não, porque quando é grande a gente corre para lá, é no dia a dia, é no simples, é no básico, é no comum. Então essa é uma oração, é um repertório de oração constante. Eu já subi neste altar para pregar não sei quantas vezes, todas as vezes eu saio e digo, Senhor, antes de eu subir naquele altar, esteja comigo, esteja do meu lado, porque se eu não estiver lá, eu vou fracassar, eu preciso do Senhor. Eu já atendi pessoas várias e várias vezes, antes de, se eu marquei com você essa semana, saiba que 5 minutos antes eu estou orando, porque eu preciso do Senhor, eu preciso de graça, eu preciso de favor, para sair da cama. Eu tenho um hábito, meninas, eu sei que vocês pediram para não andar, mas eu vou andar, tá bom? Isso, me perdoem. Eu tenho um hábito de quando eu acordo, tem horas que eu oro de joelhos dobrados, tem horas que eu oro em pé, tem horas que eu oro sentado. Mas o que eu gosto de fazer? Quando eu sento na cama, antes de pisar no chão, literalmente eu faço isso com a perninha. Senhor, antes de eu começar o meu dia colocando os pés no chão, esteja junto comigo, porque eu não posso vencer esse dia sem o Senhor. Me acompanhe. Aí eu dou aquele, porque muitas vezes quando você acorda, você precisa ir ao banheiro, né? Está desesperado, você está apertado. Aí sim eu corro e vou fazer o que eu preciso fazer. E essa dependência extrema, multiplica o poder em nossas mãos. Olha o que diz na sequência: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha que lindo, é certo que você irá alcançar.
Quantas pessoas já desistiram de algumas batalhas ao longo da vida por acreditar que já se tornou inalcançável? E o Senhor está dizendo para você: é certo que você vai alcançar. Pode parecer distante, pode parecer estar num lugar alto demais, é certo que você irá alcançar. Parece que o que você quer está a anos de distância de você, pode ir atrás, é certo que você vai alcançar. Ah, mas já se passaram um bom tempo, é certo que você vai alcançar, vai atrás. Perceba que o posicionamento de Deus não foi um posicionamento covarde. Ele não incentivou a covardia. Ele falou: não, você está certo, você tem que ir atrás, você não tem que ficar assim do jeito que vocês estão, ficar prostrado, não, vai, pode ir, pode ir, pode ir. Trazendo um comparativo para a criação de pai para com filho, muitas vezes, por aquele excesso de zelo, de cuidado, de amor, não precisa resolver não, eu te dou outro. Não, lute pelo que é seu, resolva, vai atrás, vai em busca dos seus sonhos, dos seus projetos. O Senhor o tempo todo, Ele alimenta ousadia, coragem, Ele alimenta um posicionamento ativo diante de todas as circunstâncias. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida. Olha como que são as coisas. Quando os inimigos vieram, eles vieram quando Davi não estava, correto? Esses inimigos foram embora. Davi sabia para onde eles tinham ido? Aí que está. Boa parte dos nossos sonhos e projetos, boa parte das coisas que nós desejamos viver, nós também não sabemos aonde está, como que vai ser, quais caminhos nós vamos percorrer. Mas olha o que o Senhor disse. O Senhor disse: persiga-os, é certo que você encontrará. O Senhor só disse assim: sai do lugar onde vocês estão. Mas o Senhor não tinha falado: vou preparar alguém para te ensinar, para te mostrar, eu vou conduzir você por este caminho e tal. Então existem momentos na nossa vida que nós só temos uma clareza maior das circunstâncias, do rumo que a nossa vida vai tomar, mediante os passos de fé. Sabe aquela passagem, ou uma frase que nós falamos o tempo todo? Mas é uma passagem: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Ah, mas eu quero ver o negócio acontecer. Existem momentos que você tem que sair para perseguir primeiro, e depois o Senhor vai colocar as pessoas certas. Mas olha aqui, mais um detalhe importante. Davi não sabia que esse jovem, esse egípcio, essa pessoa aqui, iria ser um instrumento de bênçãos na vida dele. E mesmo assim, ele alimentou, ele deu comida, ele deu água. O que a Bíblia fala sobre isso? Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher os frutos disso. Se Davi tivesse olhado para ele e dito: se vira, rapaz, eu tenho as minhas lutas, eu estou sem mulher, eu estou sem nada, tirado tudo, você tem os seus problemas, eu tenho os meus, tchau. Sabe o que ele teria feito? Fechado a porta para o grande milagre que ele viveu. Então muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem às pessoas, alimentar, dar comida, água, e você não sabe que automaticamente você está contribuindo para o seu futuro. Talvez essa pessoa vai fazer parte de algo que vai vir para te favorecer. Essa pessoa vai ser um instrumento poderoso na sua vida, ela vai somar com você, por intermédio dela vai te trazer alegrias, você vai chegar a lugares que você nem sequer imaginava. Uma outra história que deixa isso muito claro: José não estava dentro da prisão? Não tinham 2 homens junto com ele? Os homens não tiveram um sonho, uma situação que precisava ser resolvida? Quando eles pediram ajuda para José, José poderia ter falado: ah não, a gente está na mesma, eu estou na nhaca, que nem vocês aqui, não, fica vocês aí com o de vocês, eu fico com o meu, não quero me meter, se virem. Se ele tem esse posicionamento, quando um daqueles homens saiu, ele falou a respeito de José para Faraó. Se ele não tivesse feito esse bom plantio, não teria acontecido. Então olha como faz bem nós plantarmos, mesmo quando você tem um foco, um objetivo, plantarmos boas sementes na vida de pessoas. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores?
Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor? E te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Sabe por que eles estavam assim? Porque eles não contavam com o fato que do outro lado existia um homem de Deus, um homem que não aceita qualquer coisa, um homem que não se intimida. Então para eles estava como se a vitória fosse ganha. O diabo, em relação a muitas pessoas, tem vivido a vida dele exatamente dessa forma. Ele festeja, ele para, porque muitos se entregam, muitos não correm atrás. E é neste momento que você tem que se levantar e pegar os seus inimigos de surpresa. É neste momento que você tem que vir com fúria, com ousadia, com coragem. Tem que ter um posicionamento seguro, decidido, para que você viva uma grande vida. Repita comigo: o que é meu? Levante a sua voz: o que é meu, eu não abro mão. E o que eu perdi, eu vou recuperar, em o nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé todos, por favor. Eu acho que foi a vontade de Deus. Talvez não fosse da vontade do Senhor eu viver isso. Não, no caso de muitos faltou coragem, ousadia e perseverança. E olha como que são as coisas, olha porque nós temos que cuidar bem de todas as áreas da nossa vida. Davi saiu com 600 homens. No meio da caminhada, 200, porque estavam cansados, ficaram no meio do caminho. 1/3 do grupo. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido aquele grupo que tem continuado, insistido, ou o grupo que está cansado e tem parado no lugar onde está? Está desanimado e tem se entregado? O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Hebreus: da fraqueza tiraram, na batalha Entenda que o esforço é o ponto de partida para qualquer área da nossa vida, para que ela seja bem sucedida, para qualquer sucesso da nossa vida. Quer ver? Tem como eu construir uma empresa de sucesso sem esforço? Tem horas que você vai trabalhar enquanto muita gente vai estar descansando. Tem horas que você vai estar trabalhando sozinho porque te deixaram na mão, mas você tem que se esforçar ali. Tem horas que você tem que ir além do teu horário, porque você tem que atingir uma meta, bater uma meta ali para conseguir sanar suas dívidas, ou não falo nem de dívidas, mas as responsabilidades do mês. Então precisa de esforço. Para você entrar no manequim que você deseja, é fácil ou requer esforço? Você tem que caminhar, você tem que fazer exercício, você tem que comer certo. Para acordar na madrugada para orar, é fácil ou você precisa colocar força? Nossa, muita força, eu tenho que me esforçar. Para você sair da tua casa, ou melhor, para você sair do teu trabalho, depois de um dia intenso, das 8 às 18, cada um dentro da sua rotina, e vir para a igreja, muitas vezes cansado, é fácil ou requer esforço? Então para tudo, é para tudo. Por isso, que eu acredito que uma pessoa esforçada, que teme a Deus, ela chega em qualquer lugar. Se falta esforço, esquece, não tem como, é impossível, para qualquer coisa. É muito simples. Vocês todos são empresários de grande sucesso. Você contrataria um preguiçoso para trabalhar para você? Aqui, ó, de jeito nenhum. Mas é aquela pessoa esforçada, dedicada, que garra, que está lá, que faça sol, faça chuva, você sabe que ela está lá, você pode contar com ela. É a pessoa que está tirando dela, ela está se esforçando, ela não está deixando a peteca cair, ela está dando o melhor dela. 200 pararam, 400 continuaram. E mais uma vez, olha o bom plantio de Davi. Olha, Davi tinha um coração que tem que ser estudado com mais profundidade. Eu quero isso. Quando eles estavam voltando, depois que eles pegaram tudo de volta, nessa passagem diz que algumas vozes disseram assim, para aqueles que ficaram aí, que não deram sequência: não deem nada para eles.
Não foram conosco, não é justo. O que Davi respondeu? Não, os seus cabeça oca, foi o Senhor que nos deu, vamos dividir com todo mundo. Um bom plantio? Depois desse momento ele foi colocado como rei de Israel. Ele não tinha sido colocado ainda, ele foi colocado no trono. Mas perceba que foi uma sequência de boas decisões. É exatamente aqui, ó. Nós estamos lendo no capítulo 30. Se eu não me engano, não sei se esse é o último ou tem o 31, acho que tem o 31. E já entra 2 Samuel, que já é o processo de Davi ali à frente. Não foi à toa. Davi atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Levante a sua voz, repita comigo por favor. Davi recuperou tudo. Algumas coisas? Todas elas. Tudo que os amalequitas tinham levado, incluído suas 2 mulheres, nada faltou. Repita comigo, nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, filhas, bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. De novo, repita comigo, Davi recuperou tudo. Na Viva diz assim: não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Então tudo, desde aquelas que tinham menor valor até que tinha maior valor, Davi recuperou tudo. Pega o seu projeto, por favor. Com os seus olhos fechados, o que o Senhor tem para você nessa tarde, nesse dia, é uma palavra que te induz a ter esperança novamente. E não só isso, te leva a uma decisão de fé. Muitas coisas eu acredito que foram tiradas de você, mas se você crer, você vai recuperar absolutamente tudo. Quantos e quantos aqui na transmissão perderam a segurança no decorrer da caminhada, conforme os anos foram se passando? Se você crer, você vai recuperar a sua segurança. Quantos e quantos perderam o seu ânimo, mas se você der a resposta certa, você vai recuperar o seu ânimo. Quantos e quantos perderam a sua posição, mas se você der a resposta certa, você vai recuperar a sua posição. Quantos e quantos perderam a sua família, mas se você der a resposta certa, você vai recuperar a sua família, vai recuperar a sua alegria, vai recuperar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que o Senhor tem para você. Lute por isso, não se entregue, não se acovarde, muito pelo contrário, não seja acomodado, tenha disposição, corra atrás daquilo que é seu, pertence a você, Deus deu a você. Então eu gostaria que neste momento você levantasse a sua voz dizendo: Senhor, eu não vou me entregar, eu não vou aceitar essa situação como definitiva. Senhor, o tempo do lamento acabou, agora é o tempo do posicionamento. O tempo do lamento se encerra agora é o tempo da decisão, o tempo do choro. Eu já chorei por várias e várias vezes, por muito tempo eu fiquei prostrado, mas hoje eu me levanto com grande poder. Você tem unção para isso, você tem favor para isso, você tem graça, você tem a capacidade que vem do alto, você tem o Deus dos céus, o Deus de Israel lutando junto com você. Então declare: hoje eu me levanto e eu vou recuperar absolutamente tudo. Eu vou recuperar tudo que eu perdi ao longo da minha caminhada, eu vou recuperar tudo que eu perdi ao longo da minha vida. Pessoas que estão com você, elas podem estar se lamentando até os dias de hoje, mas você tem que se levantar como Davi da tua casa. Você tem que se levantar com grande ousadia, com grande coragem. Se fortaleça no Senhor. Se te falta algo, então diga: Senhor, me ajuda, eu quero me fortalecer no Senhor, eu me fortaleço em Ti. Senhor, o momento pode ser difícil, mas eu tenho um Deus que intercede por mim todos os dias. O meu momento pode ser complicado, mas eu tenho a unção que vem do alto. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho Deus, o Senhor dos exércitos, para me dar essa grande vitória. Então eu não vou ficar parado no mesmo lugar. Chega de ficar parado, chega de viver estagnado. Não, muito pelo contrário,
contrário, eu vou fazer o que precisa ser feito, e eu vou viver a maior restauração, a maior restituição da sua vida. O que foi tirado de você nos últimos anos e você quer de volta, este é o momento. Você está perguntando: Senhor, eu devo perseguir, eu vou alcançar, e o Senhor está falando claramente para você: é certo que você irá alcançar. O que foi tirado de você, você vai alcançar. O que você perdeu, você vai recuperar. As perdas que você teve ao longo da sua vida, você vai recuperar absolutamente tudo. Tudo vai voltar para o lugar que deveria estar. Então diga isso: meu Deus, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei que eu não vou perder essa guerra, não, muito pelo contrário. Assim como Davi venceu essa batalha, eu vou vencer essa minha luta, eu vou vencer essa minha batalha. Não vou me entregar, Senhor, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha saúde, eu não vou abrir mão da minha empresa. Talvez dentro da tua empresa você perdeu o cliente, você perdeu o faturamento, mas diga: eu não vou abrir mão de nada disso. Quais foram os clientes que você perdeu no meio da caminhada? Qual que foi o faturamento que foi tirado de você no meio da caminhada? O que se perdeu ao longo dos anos? Então diga: Senhor, eu não sei quais são os caminhos ou quem o Senhor vai usar, mas eu vou viver a maior restauração na minha vida financeira. Eu vou voltar a prosperar, muito pelo contrário, eu vou prosperar em um nível que eu não tinha prosperado. Eu vou recuperar absolutamente tudo. Pessoas que deixaram de comprar comigo, eu vou ter elas de volta. Pessoas importantes para o meu faturamento, eu vou ter elas de volta. Tudo aquilo que foi tomado, contratos, acordos, parcerias que eu perdi no meio da caminhada, eu vou viver a maior restauração, Deus, na minha vida financeira, em relação a tudo que eu já vivi um dia. Senhor, vai agir em favor dessas pessoas, vai agir em favor dessas pessoas. Eu oro por mudanças, eu oro por transformações. Eu sei que o Senhor não tem isso para elas, o Senhor não tem perda, não tem sofrimento, mas sim um tempo de grandes alegrias, um tempo de grande progresso. Meu Deus, vai fazendo aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer, vai mudando, vai transformando. Meu Deus, faça uma grande obra na vida do teu povo, faça uma grande obra. Meu Deus, essa perda, ela é momentânea, ela é só um momento. O Senhor diz para você claramente: é só um momento. Pode estar difícil, mas é só um momento. Você não vai terminar os seus dias dessa forma, você vai terminar por cabeça, você vai terminar por cima, abençoado, honrado, você vai terminar em uma posição de destaque. Então declare: Senhor, não vai faltar coisa alguma, nem pequena nem grande, não vai faltar absolutamente nada. Eu vou resgatar, meu Deus, todos da minha casa, eu vou resgatar, meu Deus, todos aqueles a quem eu amo. Eu vou viver, meu Deus, o impossível do Senhor. Meu Deus, eu creio no teu poder. Então vai capacitando, vai dando sabedoria, vai dando visão. Derrame da sua visão, do seu favor, do teu poder, da tua autoridade, vai dando entendimento. Senhor, eu peço, prepare as pessoas que forem necessárias para favorecer o teu povo, prepare as pessoas que forem precisas para mudar a história de vida do seu povo. Eu sei que o Senhor não tem caos, mas sim grandes alegrias. Essa perda, ela não é definitiva, mas sim uma recuperação completa de absolutamente tudo, nada faltando. Declare isso: nada vai faltar na minha vida, nada vai faltar na minha vida. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar poder, não vai faltar autoridade, não faltará dinheiro, não vai faltar a realização, não vai faltar unção, não vai faltar absolutamente nada. Meu Deus, eu oro, eu clamo por mudanças. Senhor, eu oro por cada um desses projetos, eu oro por cada um desses pedidos, desses sonhos. Senhor, este é o ano de grandes definições. Neste ano nós estamos tomando posse da nossa terra prometida. Este é o nosso ano, este é o nosso momento. Nós vamos pisar em lugares que nós não tínhamos pisado, nós vamos vencer batalhas que nós não tínhamos vencido, nós vamos chegar em lugares, posições que nós não tínhamos chegado. Meu Deus, eu creio no teu agir, eu creio no seu poder, eu creio na sua autoridade. O Senhor não é o Deus que fez, o Senhor é o Deus que faz, e faz todos os dias, muda todos os dias, transforma todos os dias. Então, Senhor, vai mudando, vai revertendo. Faça uma grande obra na vida do teu povo, faça uma grande obra na vida do teu povo. Fale em detalhes ao Senhor o que te fez chorar até o dia de hoje, mas você vai viver uma grande restauração. Quais foram as suas perdas e quais serão as suas recuperações? Tudo aquilo que você vai trazer de volta, tudo que foi tomado. Você tem uma unção para voltar no lugar de dor,
Senhor e vencer nesse lugar. Você tem uma unção para transformar esse período de tristeza em grande alegria. Então diga: meu Deus, eu creio que antes que esse propósito termine, eu vou ter tudo de volta, eu vou ter tudo de volta, eu vou ter tudo de volta, absolutamente tudo, eu vou ter tudo de volta, tudo de volta. Se eu estou passando por isso, Senhor, é porque eu tenho graça para isso. Se eu estou passando por este momento, é porque eu tenho favor, unção, poder, eu tenho o teu Espírito junto comigo. Não, o Senhor não permite que nós venhamos passar por nada, meu Deus, que não possamos suportar. Se você está vivendo, você pode vencer. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele tem uma mudança extraordinária. Ele não te abandonou. Ele é o seu protetor. Ele está com você. Ele está com você. Ele nunca te deixou. Parece que deixou, mas não deixou. É que você por muito tempo esteve com seus olhos carregados de lágrimas, olhando para o lugar errado. Olhe para o alto, seca essas lágrimas e vai em direção àquilo que você deseja. Vai em direção dos seus sonhos e projetos. Ele quer materializar, Ele quer concretizar, Ele quer fazer o impossível acontecer. Aqui na sequência diz assim: e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Se você perguntasse para Davi e para aqueles homens naquele momento de sofrimento, o que seria o suficiente para vocês? Eles diriam: só quero de volta o que é meu. Mas quando eles voltaram com uma porção além daquela que pertencia a eles. Aí nós voltamos nas medidas do Senhor, sempre mais, sempre exageradas. Então não tenha dúvida, você pode ter clamado, pedido por algo, mas se você tiver fé, não vai ficar só nisso, vai muito além, é muito mais, medidas superiores, incomparáveis, medidas grandiosas. Ele tem isso para você. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas repita comigo por favor: mas a alegria vem pela manhã. De um dia para o outro, a sua história pode ser mudada. Você tem unção para isso, você tem favor para isso. Senhor, eu não sei de que jeito. Não se preocupe em como, simplesmente obedeça. O resto Ele vai planejar. Senhor, mas eu não sei. Ele vai colocar pessoas no seu caminho que sabem e vão te conduzir. Senhor, mas como o Senhor vai preparar todo o caminho para que você viva uma grande restauração? Não fique parado, empacado, travado no como, simplesmente vá, e Ele vai te honrar. Não duvide no seu coração, creia na palavra profética que nós recebemos ao longo para todo este ano. Repita comigo: este é o meu ano. De novo: este é o meu ano. É o ano da minha família, é o ano da minha empresa. Este é o maior e melhor ano da minha história de vida. Levante os seus projetos. Senhor, eu abençoo cada uma dessas pessoas. Eu oro pelo crescimento, por avanços, por progresso. Eu oro para que cada um desses sonhos e projetos sejam materializados, que tudo saia desse pedaço de papel, desses projetos, e que se tornem, meu Deus, reais, palpáveis, concretos na vida do teu povo. Eu te abençoo, eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus.